Olá a todos, continuando com as alachot de Kriyat Torah no Shabbat, a gente chega agora na oitava alachá. Fala pra gente o que tu Shulchan O que acontece se percebem que o Sefer Torah está passul? O Sefer Torah, por algum motivo, ele está inválido. De acordo com a Halachá, caso falte uma letra no Sefer Torah, isso faz com que ele esteja inválido. Cada letra do Sefer Torah é importante, cada letra tem significado, mesmo que ela não mude o contexto geral, mesmo que ela não mude a frase, de qualquer jeito, cada letra faz parte do Sefer Torah e a falta de uma letra faz com que ele seja inválido. Entre parênteses, isso foi algo que manteve, talvez, de certa forma, a Torá do jeito que ela é por todas as gerações. A gente encontra que mesmo que Am Yisrael se espalhou pelo mundo inteiro por 2000 anos e não tinha conexão entre diversas comunidades em lugares diferentes, comunidades na Europa, comunidades no leste, comunidades na região de Teiman, etc., mesmo que elas não tinham conexão entre elas, a Torá foi mantida exatamente a mesma. Na volta para Israel, quando todo mundo começa a voltar da Galut para Israel, nesses últimos 50, 100 anos, a gente encontra que os Sefer Torah eles são exatamente iguais. Talvez tenha uma letra ou outra de discussão entre Ashkenazim e Sefaradim, mas a gente vê que todos os Sifrei Torah eles são exatamente iguais. Porque, de acordo com a Halachá, caso uma letra esteja errada, uma letra esteja faltando, isso faz com que o Sefer Torah esteja inválido. Agora, o que acontece? Estavam lendo em um Sefer Torah e no meio da leitura descobriram que ele está inválido. A priori, alguns aparecem na Halachá que deve-se verificar o Sefer Torah antes da leitura no Shabbat, então pelo menos no começo da semana se verifica a leitura que vai ser feita nessa semana. Mas o que acontece? O Sefer Torah estava inválido. De forma geral, a gente tem dois tipos de coisas que podem invalidar o Sefer Torah, com halachot diferentes. Caso esteja faltando realmente uma letra que muda a leitura, mesmo que não mude o contexto, não mude a história, mas muda a leitura, a falta dessa letra acaba mudando a leitura, então esse Sefer Torah está inválido e deve-se trocar o Sefer Torah. Deve-se devolver esse Poreichal para consertar depois e trazer outro Sefer Torah para a leitura. Porém, se está faltando uma letra que é chamada Haserot e Heterot, tem muitas palavras em hebraico que dá para escrever elas com Vav ou sem Vav, com Yud ou sem Yud. Então, nesses casos, caso, por exemplo, a palavra da Torá tem Vav, mas escreveram sem Vav, ou se é uma palavra que não deveria ter Vav, mas colocaram, por exemplo, Yaakov. Yaakov não se coloca Vav depois do Kuf, se escreve Yud, Ain, Kuf, Bet, sem Vav entre o Kuf e o Bet. Caso esteja um Sefer Torah que está escrito com Vav, isso não invalida o Sefer Torah e se continua lendo. Porém, o que acontece num Sefer Torah, na leitura do Shabbat, que descobriram que tem algo que invalida o Sefer Torah e faz com que tenha que se trocar. Fala o Kitzur Sharuch, vem nimtzah psul be'emtza kriyat hamaftir. Se descobriram essa invalidez do Sefer Torah no Maftir. Caso já tenham começado a subir na Torá, caso já tenham subido 7 pessoas, por exemplo, mesmo que o Sefer Torah esteja inválido, a leitura valeu. As brachot foram feitas, a leitura valeu, não precisa fazer a criar de novo. Uma vez que já leram pelo menos 3 pessoas no Sefer Torah, as leituras anteriores manteram. Então tem que trocar o Sefer Torah, mas a leitura está válida. O que acontece se já leram 7 pessoas e agora na hora do Maftir, que ele repete a última leitura, perceberam que está errado, então vai depender do tipo de Maftir. אם הוא מפטיר של חובת היום, כגון ביום טוב ושבת ראש חודש או שקלים וכדומה, שמוצאים ספר תורה אחר למפטיר, אז דינו כמו בפרשה אחרת. Caso o maftir seja o maftir de Yom Tov ou o maftir de Rosh Chodesh, que se lê uma parashá especial, ou nas 4 parashot em torno de Purim, que se lê uma parashá especial para o maftir, e não é a repetição do fim da parashá anterior, então caso tenha encontrado alguma invalidez no Sefer Torah, deve se trocar, porque já que nessa parashá que está sendo lida agora, não subiram algumas pessoas para ler, é só uma leitura específica do maftir, diferente do resto da parashá, então nesse caso deve-se trocar o Sefer Torah, se devolve o Sefer Torah que estavam lendo e se traz um Sefer Torah correto.
אבל בשבת פשוט, שהמפטיר חוזר וקורא מה שקרה שביעי שאין זאת אלא משום כבוד התורה. Porém, num Shabat normal, um Shabat comum, que o maftir ele repete o finzinho da leitura que teve da Torá, certo? Na leitura da Torá no Shabat, 7 pessoas sobem na Torá, e o maftir que precisa ler a Haftará depois, precisa ler um pedacinho do Navi, ele sobe e repete os últimos psukim da Parashá, e o motivo que o maftir lê a Parashá também, um pedacinho da Torá, é por Kvod da Torá, como ele explica aqui entre parênteses, ou fala que porque o maftir realmente repete o finzinho da Torá. O maftir a priori é um decreto de Rabanan que se lê um pedacinho do Navi. Existiram épocas em Am Israel que foi proibido ao povo judeu ler na Torá, não deixavam fazer Kriyat Torá, não deixavam pegar um Sefer Torá para ler. Nesse momento, nossos sábios decretaram que para substituir ou compensar essa falta, se lê um pedacinho do Navi, um pedacinho dos profetas ligado a Parashá. Em algum ponto, em algum assunto que apareceu na Parashá, se lê um pedacinho do Navi que é ligado a isso. Então, por que o maftir, como do mesmo jeito que quem lê na Torá faz brachá antes e depois, assim decretaram também que o maftir ele faz brachá antes e depois. Agora, para que não pareça que é o mesmo nível, para que a Torá não pareça no mesmo nível do Navi, para não parecer que tudo é exatamente igual, a gente tem na Torá 3 partes: Tanakh, Neviim e Ktuvim. O Tanakh ele é formado de Torá, Neviim e Ktuvim. Torá é a parte escrita por Moshe Rabbeinu, Neviim são os profetas e Ktuvim é algo escrito também de certa forma de um espírito especial, também com a presença divina, porém de um nível mais baixo. Para não parecer que a Torá de Moshe Rabbeinu está no mesmo nível dos Neviim, são iguais, então decretaram que aquele que sobe maftir e precisa ler a parte do Navi, ele tem que ler também um pedacinho da Torá. Para não parecer que é a mesma coisa, mostra que o maftir ele lê a Torá e depois lê o Navi, não é como se fosse qualquer um dos outros 7. Então, nesse caso, já que vão repetir a leitura da Torá, não vão ler um pedaço novo. Nesse caso, mesmo que encontraram uma invalidez na leitura do maftir, não se traz um livro novo, já que ele está repetindo a leitura que já foi, é uma leitura que não é obrigatória pelo Shabat, então não precisa de um Sefer Torah novo. Ela gomrim besefer Torah ze vem uma varech bracha achrona ve'aftara omer brachot. Ela, a continuação que se faz, ele continua lendo normal, mesmo que tenha uma invalidez no Sefer Torah, continua lendo normal, só que ele não faz a bracha achrona, a última bracha depois da leitura ele não faz, já que o Sefer Torah está inválido, e ele lê depois a aftara normal com as brachot. Vem nimtza psul kodem sheberech bracha rishona neredesh leotzi Sefer Torah acher. Porém, se perceberam no fim, depois que acabou a 7ª leitura, perceberam que tinha alguma coisa errada, tinha algum defeito, e agora o maftir vai subir, então ele não sobe lechatchila num Sefer Torah que está com algum erro, aí sim tira um segundo Sefer Torah e devolve esse para ser consertado depois. Mas não vão ler no Sefer Torah que tem algum defeito, que tem algum problema. Só se já começaram a leitura, não se para a leitura para trazer outro Sefer Torah, caso ele seja o maftir que já cumpriram a obrigação do dia. Veim em Sefer Torah acher, azai mishel abachrona, uyomar aftara im brachot, vim adain lo amru kadish, amru lachar aftara. E caso não tem um outro Sefer Torah, não tem um outro Sefer Torah para tirar, então a pessoa que leu por último, a 7ª pessoa que subiu na Torá, ele vai fazer Haftarah. Em vez do maftir fazer Haftarah, a 7ª pessoa que leu na Torá, ele vai fazer Haftarah, porque o maftir não pode subir, já que descobriram um defeito antes dele fazer a brachá, então nesse caso não dá para subir na Torá e fazer brachá, por isso aquele que subiu por 7º, ele vai ser o substituto, ele vai ficar no lugar do maftir, e ele que já subiu na Torá, vai ler também a Haftarah.